Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco e vamos aí para o segundo vídeo de juros compostos. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu calculo o montante usando a fórmula genérica, né? Então lá no primeiro vídeo eu calculei o capital, né, usando a mesma fórmula, e agora eu vou mostrar para vocês que através da mesma fórmula que utilizamos para calcular o capital, eu vou calcular o montante aqui na HP12C e etc. Ok? Então eu vou utilizar praticamente os mesmos dados lá do primeiro vídeo, só que agora eu vou inverter, né? Então eu adaptei o enunciado aqui, ó. Se eu aplicar hoje R$ 4.094,50 em um fundo de investimento que está pagando 4% ao mês, quanto terei ao final de um ano, tá? Então, bem facinho. Então vou utilizar aquela fórmula genérica e montar de novo aquele cabeçalho para você ver como que é fácil substituir na fórmula, fazer a continha e chegar ao resultado final. Vamos lá. Bom, então tomando aqui a fórmula novamente, né, montante igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N, juros compostos, né, exponencial, juros sobre juros, né, por isso que tem esse exponencial, o tempo é elevado, ok? Bom, então aqui eu quero saber o montante, né? Então eu não sei o montante, tenho o valor do capital de R$ 4.094,50, um ano e a taxa ao mês. Agora basta eu substituir isto na fórmula, ok? Vamos lá. Então substituindo na fórmula eu tenho, né, montante igual capital 4.094,50 que multiplica 1 mais, isso aqui é fixo na fórmula 1, né? Lembre-se. 4% ao mês, transforma em decimal, né? Aqui na fórmula eu preciso transformar em decimal obrigatoriamente, minha máquina não entende contas, mais, menos, vezes, dividir, exponencial, raiz quadrada, tudo em decimal, tá? 1 mais 0,04 elevado a 12, aqui já está bem facinho, né? Agora é só fazer a continha, né? Então, 4.094, 1 mais 0,4 elevado a 12 vai dar 1,60103219. Vou fazer essa continha aqui para não restar dúvida nenhuma, né? Então 1 mais 0,04 1,04, nossa, 1 mais 0,04. Tomar um pouco de cuidado com essa HP da internet, que ela dá umas travadas às vezes, né? Presta atenção no que você digita, caso você utilize ela, tá? 1 mais 0,04, 1,04. Na verdade, dá para fazer isso de cabeça, é bem prático, mas às vezes eu percebo que tem pessoas que não conseguem entender isso tão facilmente, né? Então eu faço 1 mais 0,04 igual a 1,04. Tenho que resolver dentro do parênteses primeiro, antes de fazer a exponenciação, né? Igual na revisão de matemática. Aí 12, aperto y elevado a x, eu tenho aquele valor grande, né? Aperto F9 aqui para aparecer todas as casas depois da vírgula, né? Esse valor que está aqui, ó. Ok? E aí eu vou multiplicar 4.094,50. Então 4.094,50. Eu posso multiplicar direto, não é igual no exemplo 1 que eu precisava trocar de lado, né? Porque numa divisão o lado, né, do dividendo e do divisor é importante. Agora, numa multiplicação, tanto faz 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, o resultado é o mesmo, tá? Então, não tem importância nenhuma. E aí eu tenho o valor de 6.555,42, eu posso arredondar, porque é um valor monetário, né? Nossa moeda só tem duas casas depois da vírgula, 43 centavos. Então, resultado final, 6.555,43 reais. Ou seja, se eu guardar dinheiro, se eu guardar 4.094 hoje, numa aplicação que está pagando 4% ao mês, né, se existisse isso de verdade seria excelente, eu gostaria de uma dessa. Depois de um ano eu teria 6.555,43 centavos guardado nessa aplicação, ok? Então você está vendo que a fórmula genérica, né, utilizando apenas uma fórmula, eu consigo calcular qualquer um desses itens, bem simples, né? Eu vou tentar mostrar para vocês aí também agora como calcular a taxa, né, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, e depois o N. Mas antes disso, estou esquecendo das teclas financeiras da HP12C, né? Então vamos calcular aqui usando as teclas financeiras. Um detalhe muito importante antes de começar qualquer conta financeira também, é ideal que você limpe a memória dela, porque como eu já comecei a utilizar a máquina, provavelmente tem números aqui na memória dela, né? Porque isso fica guardado, mesmo que você desligue a máquina, ela não perde esses números. Então aperta a tecla F, laranjinha, e aperta aqui, ó, como tecla
branca está x maior ou menor que y, mas você apertando a função laranja, o F, você vai ativar essa função, né, clear, de financeiro, limpar os registros financeiros. Então você limpa somente os registros financeiros. Você viu que o número da tela não sumiu, né? Até porque se você digitou algum número primeira hora que você foi digitar algum número aqui na tecla, alimentar a tecla financeira e você esqueceu de limpar, se você apertar o F fim, você não perde o que você digitou, né? Os camaradas da HP pensam em tudo, bem bacana, né? Então, pegando o valor do capital, que eu não lembro, que é 4.094,50, então 4.094,50. Capital é o nosso valor presente, ou em inglês present value, né? Você vai apertar o PV aqui, né? A taxa de juros é 12%, aliás, perdão, a taxa de juros é 4%, estou confundindo com o tempo. A taxa de juros é 4% ao mês e a minha operação, né, o meu dinheiro vai ficar guardado durante um ano. Se eu estou utilizando o mês como tempo da taxa, eu preciso usar como mês também como tempo da operação. Então 12N, tá? Aí você vai apertar o FV e aí eu tenho o valor de 6.555,43. Novamente, né, o negativo aqui, se por acaso alguém só estiver vendo esse vídeo, esse negativo aqui é referente à sistemática de fluxo de caixa da HP12C. Então se eu começo uma conta utilizando as teclas financeiras que eu alimentei ela com um valor positivo, que foi esse caso, né, 4.094,50, eu alimentei no PV, ele estava positivo. Quando eu peço o resultado de outra tecla financeira, ele vai me dar esse resultado negativo, né? Então ele entende que o PV foi uma entrada de caixa, ele vai dar a resposta como se esse dinheiro tivesse que sair. Então por isso que ele coloca negativo, mas ele é desprezível. E novamente, se você não quisesse que o sinal negativo saísse, bastava colocar o 4.094,50 negativo aqui no PV, tá? Aí você apertaria o FV e ele daria o 6.555,43 positivo, tá? Mas o negativo, né, como eu disse, se você vai calcular PV, PMT, FV, é irrelevante o sinal negativo aqui. Não existe valor futuro negativo, não existe valor presente negativo, não existe valor de parcela negativo, tá? Então basta desprezar esse sinal negativo que aparece aí na sua HP12C. Okay? Então bem facinho, bem simples de fazer, né? Então agora você já sabe como calcular o montante, como calcular o capital, e falta o tempo e a taxa, que a gente vai ver em outros vídeos para não ficar tão maçante. Okay? Então até o próximo vídeo.